Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos nessa manhã para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Espero que você esteja com o coração inclinado a Ele já, preparado para que nós possamos louvar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, todo o nosso entendimento. Que o Espírito Santo venha se mover aí no seu lar, na sua casa, de onde você estiver assistindo, e que Deus possa fazer algo diferente essa manhã na sua vida. Amém, queridos? Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos de onde você estiver e falar com o Senhor, pedir a Ele para que Ele venha fazer uma transformação no seu coração essa manhã, pedir para que Ele venha falar algo novo a você, pedir para que Ele venha mostrar, dar os seus sinais, e que nós possamos ter o privilégio de sentir a presença dEle. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor mais uma vez está nos reunindo, mesmo distantes, mesmo longe fisicamente. O Senhor tem nos reunido através dessa plataforma. Que o Senhor possa estar abençoando nossas vidas. Continue cuidando de nós, Jesus, porque nós podemos sentir o Teu cuidado. Nós podemos sentir que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus que não nos abandona, um Deus que cuida. Senhor, muito obrigado, e nós queremos que essa manhã, Jesus, seja uma manhã diferenciada na Tua presença. Nós queremos que hoje seja um dia que nós falaremos que ouvimos a Tua voz, que sentimos a Tua presença e que o Senhor falou algo novo aos nossos corações. Continua cuidando de nós, Senhor. Aqueça os nossos corações agora, Senhor. O Senhor tem liberdade aqui, Espírito Santo, porque Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e fim. Aleluia. Em Apocalipse 1, verso 8, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Querido, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e fim, Ele não muda. Então que nós possamos cantar essa canção com o coração inclinado a Ele. Aleluia, vamos cantar. Adore Ele de onde você está. Sinta a presença de Jesus. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Somente Tu és Jesus, Todo-Poderoso Deus, Todo-Poderoso. Não há outro como Tu, Jesus. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a
respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus. Adora Ele, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Oh, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo. És o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. Jesus, somente Ele, tu és Jesus, somente a Ti todo louvor, somente a Ti toda glória. Aleluia, Jesus, louvado seja o Teu nome. Amém, queridos. Nesse momento você também tem a oportunidade, você pode ver esse QR Code que está aí na sua tela, e através desse QR Code você tem a oportunidade de deixar os seus pedidos de oração, as suas decisões, e também tem a oportunidade de dizimar e ofertar ao Senhor Jesus. Então, querido, fique à vontade ao usar esse QR Code, ao se comunicar com a nossa igreja, e que o Espírito Santo de Deus esteja conosco também nessa próxima canção, porque João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E foi esse Jesus, Filho de Deus, que morreu por nós numa cruz do Calvário, e iremos cantar sobre Ele agora. Amém, queridos? Louve a Ele.
seu lugar, amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim, um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Então declare: no altar de adoração, seja sempre exaltado quem? Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar, e no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Ele é. Tu és Jesus, Filho de Deus. Exalte a Ele, seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Diga a cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido é Jesus. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Para terminar, queridos, no altar de adoração, seja sempre, qual o nome dele? Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de
Deus abençoe a sua vida. Fique agora com o vídeo que irá passar. Amém, amém. Fala aí pessoal, beleza? Está disponível em todas as plataformas digitais as nossas canções Eterno Deus e Erguemos Nossa Voz. Apple Music, Deezer, Spotify e YouTube. Ouça e compartilhe muito, semeie essas canções na vida de alguém. Domingo, live ao vivo, no nosso canal do YouTube. É só você colocar lá PIB em Vila Margarida. O nosso culto da manhã, às 9 horas, às 10h30. Culto da noite, 19h30, às 21 horas. Você pode compartilhar o link do culto via WhatsApp, via redes sociais. Eu quero convidar você a compartilhar as fotos da sua família reunida. E vai ser uma grande bênção. Segunda-feira, sala virtual. Vamos conversar? Às 20 horas. Você instala o aplicativo Hangouts Meeting em seu celular e você pode também acessar através do seu notebook ou através desse link que vai ser enviado com um limite máximo de 100 participantes. Toda segunda-feira, um tema relevante, um cuidado pastoral para que a gente possa continuar mantendo contato. Na terça-feira, na sala virtual, temos um encontro do Colegiado Pastoral, às 20 horas. É uma reunião online de cuidado, de intercessão e de alinhamento sobre os próximos passos de avanço da nossa igreja. Quarta-feira, mais uma vez, no nosso canal no YouTube, você vai seguir os mesmos passos do culto de domingo, de manhã e à noite, compartilhando o link, tirando fotos, marcando a igreja nas redes sociais e demonstrando que a igreja continua mais unida do que nunca. E aí, crianças, tudo bem? Vim aqui convidar vocês para participar do nosso encontro virtual. Pegue a mamãe e o papai o celular emprestado. Vai ser nessa quinta-feira, 8 horas da noite. Espero por vocês. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7. Fiel, dízimos e ofertas. Você pode estar utilizando os seguintes canais: Banco Itaú para depósitos ou transferências, Agência 0945, conta corrente 54247, dígito 0, CNPJ 28455 657 1000 ao contrário 62, ou acessando o site da igreja www.ibvila.org, a aba doações. Lá também você encontra o link para doar diretamente através do aplicativo, ou ainda no próprio aplicativo você encontra a seção contribuições. Um grande abraço, que Deus te abençoe e que não desanimemos da nossa fidelidade. Tchau, tchau. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos começar esse momento orando, elevando os nossos pensamentos, fechando os nossos olhos. Aí do seu lar, da onde você estiver assistindo esse culto agora, eu peço que feche seus olhos, eleve seu pensamento. Diga palavras de adoração ao Senhor. Que você possa exaltar o nome dEle nesse momento. Dizer que Ele é o Senhor da sua vida, da sua casa, da sua trajetória, que a sua vida está nas mãos dEle. Querido Deus, amado Pai, nós estamos aqui, somos totalmente dependentes do Senhor. Nós entregamos ao Senhor tudo aquilo que for falado aqui, que não seja de mim que esteja saindo, mas seja do Senhor, Deus. Que essas palavras, Deus, que serão ditas aqui, possam ir de encontro aos corações, Senhor. Toma a sua igreja nas tuas mãos. Que o Senhor possa aliviar os corações que estão cansados, sobrecarregados, ansiosos.
Nós cremos que o Senhor tem poder para curar, para salvar, para libertar. E o Senhor é quem nos traz a alegria de viver a cada manhã o renovo do Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos abandona, nunca nos abandonou e não nos abandonará jamais. Obrigada por ser esse Pai tão presente. Nós amamos ao Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, bom dia, irmãos. A palavra que vamos ler hoje está em Mateus, capítulo 21, dos versos 18 ao 22. Mateus 21, dos versículos 18 ao 22. A palavra do Senhor diz o seguinte: E, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade, vos digo que, se tiverdes fé e não duvidastes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes: ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, recebereis. Não sei quantos tiveram a oportunidade de ler o livro Talmidim, de Ed René. E o autor nesse livro, mais precisamente na lição 148, ele diz versos preciosos sobre esse texto que a gente leu agora. Ele diz que, à primeira vista, quando nós lemos esse texto, pode passar na nossa mente, num primeiro momento, um Jesus que foi presunçoso ou caprichoso de só porque a figueira não deu fruto, ele mandou secar, e fecha dizendo aos seus discípulos que eles podem orar e se eles orarem e pedirem qualquer coisa em oração, será lhes dado. Mas essa interpretação está completamente equivocada. Nós conhecemos a Jesus, a sua trajetória, e sabemos que humildade é o que está enraizado em todas as passagens, em tudo que vemos sobre o que ele viveu aqui na terra. Então, quando a gente pensa, será que Jesus foi caprichoso só porque a figueira não ofereceu o fruto, ele mandou secar? Ou também que ele disse para os seus discípulos que tudo que eles quiserem, eles podem pedir em oração e será lhes dado? Será que é realmente assim? E é nesse contexto que a gente vai estudar hoje. Jesus, ele não fala de qualquer monte. Ele fala este monte. A palavra que está na Bíblia significa falar sobre este monte. E provavelmente Jesus pode estar apontando ou falando de algo que está bem próximo a ele. E nós cremos que esse monte, ele seja o monte de Sião. E o que ele quer dizer com isso? O monte que abriga o templo agora é rodeado de fariseus e pessoas que estavam mais ligadas à religiosidade ou a cumprir regras do que verdadeiramente viver Jesus que estava ali. Jesus também sabia que as pessoas que há pouco tinham dito para ele, Hosana, Hosana nas alturas, eram os mesmos que iam gritar, crucifica-o. Então ele sabia do que ia acontecer. E nesse contexto que acontece essa história, né? E quando ele para de frente à figueira e ele vê que não tem nada, nenhum fruto, a gente pode contextualizar que Jesus está ali de frente para Israel. E ele está ali de frente para Jerusalém, na verdade. E dali ele não consegue obter um fruto. E essa figueira, ela seca. E aí a gente pode lembrar dos profetas Joel e Jeremias quando disseram: Sião é como uma figueira estéril.
E quando a gente lê os contextos e lê as passagens da Bíblia, a gente pode perceber que ela é maravilhosa, porque a Bíblia se completa. Uma vez o pastor me disse que para eu ter certeza de um texto sobre o que aquilo queria dizer, era só folhear a própria Bíblia. Claro que às vezes a gente tem alguns recursos, hoje a gente tem a internet, tem várias outras fontes de pesquisa, mas a Bíblia se afirma e se reafirma. Pode passar dia, até anos, mas a gente sabe que o que está escrito ali é verdade. E os profetas disseram, os profetas Joel e Jeremias disseram: Sião é como uma figueira estéril. Então ali a gente sabe que o Messias seria rejeitado. E ali ele já estava, já sentia aquele sentimento de que seria rejeitado. E quando ele fala sobre o monte de Sião, significa um monte que abrigava o templo. Um monte onde as pessoas tinham um contato direto com Deus. E naquele momento ele fala com os discípulos dele que, em outras palavras, Jesus ele falava muito em parábolas. E os discípulos ali estavam atentos diante dele. E nesse momento ele disse que se eles tiverem fé, eles poderiam deslocar esse monte e mandar aquele monte se precipitar no mar. E aquilo aconteceria. Muitas vezes a gente se usa desse capítulo, ou desse versículo mais precisamente, para falar que Jesus vai me dar o que eu quero. Eu quero um carro assim, eu vou pedir a Jesus e Ele vai me dar. Sim, Deus Ele é dono do ouro, da prata, Ele pode te dar qualquer coisa. Mas não é exatamente disso que a Bíblia está falando. Ele não está simplesmente dando um cheque em branco para você pedir o que quiser. E se você crer, você vai receber. Não, Ele não diz isso. Ele diz que o Monte Sião deixaria de ser o local central da relação entre Deus com seu povo. Esse monte iria deslocar. Ele não ia ficar mais lá. O relacionamento entre Deus e o seu povo não ia ficar restrito àquele local. Agora, o relacionamento entre Deus e seu povo, através de Jesus e através da fé daqueles que creram, sem mesmo ouvir falar sem mesmo ouvir a história de Jesus, saberiam que aquele foi o Messias. Ele foi rejeitado. Ele foi humilhado. Os seus o rejeitaram. Eu imagino que Jesus possa ter sentido ali como aquela figueira que não deu frutos nenhum e se ressecou. Mas Ele sabia que eu e você estaríamos aqui hoje e que precisaríamos dEle. E Ele morreu por mim e por você, mesmo sendo rejeitado e humilhado. Ele foi e se ofereceu em sacrifício naquela cruz por nós. Jesus não nos diz que a fé é como um cheque em branco para fazer nossa vã vontade. O que Ele está dizendo é que seus talmidinhos ou seus discípulos são um povo da fé, que tira o Sião do lugar e coloca no centro da história um outro monte. Agora não mais o monte de Sião, agora o monte Calvário. E por isso, por essa história que nós podemos crer no amanhã. É por isso, pelo sacrifício de Jesus e pelas promessas deixadas por Ele, nós cremos e temos esperança que vamos viver dias melhores. Jesus não vem aqui nos dar uma garantia de vida fácil, não. Ele diz que no mundo teremos aflições, mas Ele também diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E isso são as palavras dele. A gente precisa ter fé e esperança, porque a gente sabe, está escrito na palavra, que que Jesus não é filho do homem para que minta. A palavra dele vai se cumprir.
O pastor me chamou quando ele me pediu para dar essa mensagem. E ele pediu para eu contar sobre os amanhãs, sobre as histórias de esperanças que eu já vivi. E quando eu digo amanhã, vocês entendam como futuro, ou como coisas que eu esperava que acontecesse de uma forma e aconteceu de outra, ou como coisas que eu não esperava e que me surpreenderam. Sobre essa igreja, essa amada igreja, que eu tenho muitas histórias. Pode ser recente, eu não tenho tanto tempo aqui como alguns irmãos. Esse ano fazem 11 anos que eu frequento essa igreja. E eu conheci essa igreja através de uma cantata de Natal. E era no final do ano de 2009. E passa tão rápido, né? Quando a gente é criança, às vezes a gente vê as pessoas falando: o tempo está passando tão rápido e a gente não entende. Mas depois que a gente vai crescendo, a gente vê que realmente o tempo tem passado depressa. Não sei se isso é um atributo que os adultos conseguem visualizar melhor, ou se realmente os tempos atuais são tempos que têm passado muito rápido. Mas eu lembro de que eu fui convidada por alguns amigos que estudavam comigo. Na verdade, uma amiga que estudava comigo, a Rebeca. E a Rebeca, ela era aqui da igreja, e ela me chamou e chamou algumas amigas para assistir a cantata de Natal. E eu já tinha frequentado não, mas visitado algumas outras igrejas, mas eu não tinha uma igreja fixa. E aí eu vim aqui na igreja, e eu fiquei encantada pela coreografia. E eu achei muito legal sobre tudo aquilo que podíamos fazer para Jesus. Não era só chegar aqui, visitar a igreja e ouvir um louvor e cantar junto, ou ouvir uma pregação. Não era isso que consistia ser igreja. E eu cheguei aqui e ouvi muitas pessoas que me receberam muito bem. No começo eu fiquei um pouco tímida, mas no final as pessoas começaram a conversar comigo e eu comecei a criar relacionamentos. O pastor sempre fala que a igreja é uma plataforma de lançamentos. E aqui eu vivi os maiores e mais altos saltos da minha vida. E eu cheguei aqui, eu tinha por volta de 13 anos. E eu comecei a frequentar a igreja sozinha. E vinha com alguns amigos que moravam ali perto. Aí quando estavam vindo para a igreja me chamava, eu vinha junto. Comecei a vir. Comecei a criar raízes, relacionamentos. Aqui eu conheci meu atual esposo. E a gente começou a namorar. E casamos e fomos abençoados pelos pastores daqui. E nessa igreja eu tenho muitas histórias. E algumas delas, por mais simples que sejam, marcaram a minha vida de forma tremenda. Uma delas eu lembro que eu estava num conflito, eu e Rômulo, a gente estava num conflito assim, não sei se alguns já passaram, em relação a achar que algumas coisas não estavam corretas, ou isso e aquilo, mas enfim. O pastor Lucas, sempre nos surpreendendo, fez um gabinete móvel com a gente. E aí pegou a gente, tá rindo? E aí pegou a gente, colocou no carro um Sandero vermelho, lembra? Colocou a gente no carro, tava eu, o Rômulo e o Samuel, porque a gente estava sentindo as dores do crescimento. As pessoas falam assim, crescer dói. E de fato, quando você malha, não sei se alguém já malhou, fez atividade física, quando você faz, dói, porque o músculo começa a se movimentar, porque ele vai crescer. E a gente estava sentindo essas dores do crescimento. Mas se a gente ficasse se questionando, a gente ia ficar atrofiado, não ia crescer. E isso o pastor fez a gente entender muito bem. Mas sem muitos detalhes do que teve naquela conversa, eu me lembro de uma coisa que me marcou. Ali a parte da Nuclep, não da Nuclep, mas do porto ali para frente, dali da Madeira, estava sendo construída, tinha acabado de ser construída, com aquele aglomerado de empresas. E o pastor passou por ali para a gente conhecer, porque a gente não lembrava, não sabia como tinha ficado. E isso foi em junho de 2014. Em junho de 2014, próximo à Copa, em junho de 2014.
E ali, irmãos, a gente rodou aquele complexo industrial e o pastor fez uma pergunta. Ele perguntou assim: vocês têm o sonho de trabalhar em alguma empresa por aqui? Fez uma pergunta assim, meio despretensiosa. E eu disse: pastor, eu tenho vontade de trabalhar na Vale. Não sei se o senhor lembra. O pastor foi lá, parou na frente da Vale e nós oramos. Estávamos eu, Rômulo e Samuel. E o pastor orou e falou que se fosse da tua vontade, os seus filhos estariam ali. Esse foi um amanhã que eu vivi, porque exatamente em junho do outro ano eu estava lá, estagiando. E fiquei por 2 anos lá. São histórias simples, irmãos, mas que me fazem entender o valor de uma igreja. E o valor de estarmos entre irmãos. E o valor de saber esperar esse amanhã, que talvez não seja amanhã, ou daqui a 1 ou 2 anos. Talvez esse ser amanhã para você só chegue na glória. Mas tenha certeza que Jesus não esqueceu de você. Porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, a gente pode crer no amanhã. E muitas outras histórias eu tenho aqui. Falando também ainda sobre emprego, muitas entrevistas de emprego. Eu sei que eu fui bem sucedida, porque eu falei dos meus relacionamentos com a igreja. Tinha vezes que eu não tinha experiência nenhuma no cargo. Eu não tinha experiência, eu já trabalhei como assistente de relacionamento com a comunidade. Eu nunca tinha trabalhado assim, profissionalmente, mas eu contei sobre a minha história de convívio social na igreja. E através desse testemunho eu sei que eu fui selecionada. Muitos outros, irmãos. Talvez não teriam tempo de eu contar todos aqui. Mas esses amanhãs, eles me foram permitidos porque eu estava aqui. E essa igreja me permitiu viver esses momentos e eu pude crer que com Jesus, meu amanhã não seria fácil. Não foi isso que Ele prometeu. Mas que eu venceria. E caminhando para o final, tem uma música que o pastor gosta, essa igreja gosta muito e eu também particularmente gosto muito. E a história dela para entender o contexto dela, né? No fim dos anos de 1960, os Estados Unidos viviam um período de instabilidade. Guerra do Vietnã, contexto da Guerra Fria, os americanos estavam com uma sensação cada vez maior de incertezas e instabilidade. E aí tinha muitos desafios, né? Em viver ali naquele contexto turbulento. E aí tinha um casal chamado William, a gente pode ver aqui na história, a gente pode chamar ele de Bill, e Gloria Gaither. Eles eram um casal muito conhecido no meio gospel, porque eles eram compositores. E no meio disso tudo, William, ou Bill, se recuperava de uma mononucleose. E aí a esposa dele acabou engravidando. E era o 3º filho daquele casal. E aí eles começaram a se questionar se valia a pena trazer uma criança ao mundo para viver nessas circunstâncias tão voláteis. Nós estávamos nos perguntando quem seria capaz de trazer uma criança para um mundo tão instável desses. Historicamente, o mundo nunca foi estável. Ele sempre teve a sua história moldada por uma crise atrás da outra, afirmou Bill aos 84 anos num vídeo publicado no domingo de Páscoa. Foi quando Glória teve um momento de epifania durante a noite de Ano Novo. Eu estava sentada no escuro e no silêncio da nossa sala de estar, pensando sobre tudo o que acontecia no mundo e no nosso país, na situação de Bill e em outros problemas da nossa família. E ainda havia o nosso filho que estava na minha barriga. Quem em sã consciência iria querer trazer uma criança ao mundo assim? Contou durante um sermão em 2016 em uma igreja metodista. O mundo é tão mau, tudo fora de controle. O que vai acontecer com essa criança? Eu não consigo explicar o que aconteceu naquele momento,
mas de repente eu me senti livre de todos esses questionamentos. O pânico que eu estava sentindo foi dissipado aos poucos, dando lugar a uma presença tranquilizadora que tomou conta da minha vida e chamou a minha atenção. A música, Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã, ela em inglês tem uma estrofe dedicada ao nascimento dessa criança. Algo que ficou fora da tradução no português. Diz assim: como é bom a alegria que vem do Senhor, mas maior ainda é a certeza de que esta criança pode enfrentar dias incertos, porque Ele vive. E em todo esse contexto turbulento fez surgir essa canção que hoje nós cantamos até hoje, em meados de 1971. E até hoje, em 2020, nós estamos cantando, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Talvez você também esteja passando por momentos difíceis, com muitos desafios. Mas a palavra que Deus tem para você nessa manhã, Ele vive, creia no amanhã. Isso foi o que Deus falou no meu coração, irmãos. Espero que Ele tenha falado no coração de vocês também. E caminhando agora para o final, eu quero fazer uma oração. Eu gostaria que, se você tivesse com a sua família, aí onde você está, você ajuntasse todas as pessoas que estão aí próximo a você. E agora, num clamor, você pudesse fechar os seus olhos e erguer a sua voz, erguer esse clamor ao Senhor, dizendo: porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Mesmo que às vezes nós não possamos ver através dos montes, eu sei que o Senhor vive e que as suas promessas serão cumpridas. Senhor, nós cremos que o Senhor vive, nós cremos que o Senhor é eterno, nós cremos que o Senhor não mente, Deus, nós cremos nas tuas promessas e cremos também que, porque o Senhor vive, nós podemos olhar para um amanhã tranquilizador, porque a tua palavra fala: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As nossas glórias, as nossas riquezas, as nossas esperanças não estão aqui no presente, mas estão no futuro glorioso com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, toma cada coração, em cada lar nesse momento. Deus, nós cremos que o Senhor tem aquela palavra que cura, Deus, a palavra de ânimo. Então, em nome de Jesus, se alguém entristecido, alguém abatido, Senhor, em nome de Jesus, nesse nome que há tanto poder, que o Senhor possa restaurar e curar, porque o Senhor vive e nós podemos crer no amanhã. Muito obrigada, Deus, nós amamos a Ti. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz. Quase que as lágrimas de fato descem ali, por ser lembrado desse amanhã que nós vivemos. Não sei se vai se encaixar certo, né? Alguns ontens passados, mas eu sei que você entendeu. Esse dia que a Emily falou, eu lembro que a gente estava realmente vivendo um crescimento já na juventude. O pastor Maurílio tinha me dado esse desafio maravilhoso que foi de trabalhar diretamente com jovens e adolescentes, com a minha família. E a gente estava num culto e, enfim, a gente começou a viver o que a gente estudou naquele livro lá, Liberando o Fluido do Avivamento, né? Os novos chegando, né? Aí tinha os novos e os antigos, até a gente entender que todos são novos diante do Senhor, novas criaturas. E a gente saiu para ter essa conversa e foi uma memória tão gostosa que você trouxe, Emily. Eu lembro que
vidro do carro ficou suado de tanto que a gente conversou. Parei de frente para aquela praia paradisíaca ali de Coroa Grande. À noite também, né? Conversamos já por ali. Mas enfim, graças a Deus, nós chegamos até aqui, irmãos, e temos vencido. Eu tenho visto o crescimento da vida dos irmãos, de cada um. Tenho visto o crescimento de cada um aqui. E para cada mensageiro desta igreja que tem vindo aqui, eu tenho tido oportunidade de pastorear, eu tenho deixado uma palavra. Eu quero deixar uma palavra a Emily e a sua família. Como é bom cada ovelha dessa igreja, que você tome isso para o seu coração também, porque você não é chamado de ovelha à toa, é chamado de ovelha por tudo que eu vou dizer a Emily. Que você continue sendo essa ovelha fiel a Deus, cheia de fé, porque a palavra que você acabou de ministrar mostra que a fé é algo que a gente precisa exercer. E você não somente ouviu a oração que o pastor fez, mas você se apropriou dessa palavra e ela tem se tornado realidade na sua vida, nos seus projetos. Que Deus esteja abençoando você e o Rômulo à frente da música da igreja, à frente daqueles que auxiliam mais próximo, abençoando mesmo a sua casa, porque hoje todos nós fomos abençoados pelos amanhãs que a Emily viveu e ainda vai viver. Ou seja, todos nós podemos contar a respeito do que o Senhor tem feito na nossa vida. Portanto, nesses dias em que a gente esteve um pouco mais dentro de casa, ou um pouco mais afastados fisicamente, isso não impediu você de contar como Jesus é uma bênção na sua vida, como essa igreja é uma bênção na sua vida, como os relacionamentos na presença de Deus são uma bênção em nossas vidas. Afinal de contas, nós podemos entender que igreja se trata de vida na vida, relacionamento, discipulado e desses milagres, dos muitos amanhãs que nós vamos viver. Para a gente fechar um pouquinho baseado no que a Emily nos ensinou nessa manhã. Jesus, ele teve fome. Ainda hoje eu estava com uma pessoa que falou assim: olha, eu não estou com apetite. Fiquei preocupado, porque alguém quando não tem apetite é sinal que a saúde não está legal. Ter apetite é um sinal de ser saudável. Então que o seu apetite possa provocar realmente mudanças naquilo que não frutifica mais. O que não frutifica mais, o que não rende frutos para você, para alimentar a sua vida, deve ser destruído. Tem um livro antigo chamado A Figueira Seca, interessantíssimo. Mas o que não frutifica, o que não alimenta, o que não nutre você, o que é só folha, tem que perecer. Jesus operou 2 milagres, nas quais ele gerou destruição, mas não a vidas, aos porcos que desceram do espinhadeiro abaixo e a essa figueira. Eu e você também não podemos ser essa figueira sem frutos. Precisamos ter frutos para alimentar a outros. Que a nossa vida seja cheia de estações, cheia de frutos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque nós podemos viver muitos amanhãs. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu te agradeço pela Emily, pela sua família. Porque aqui, nesta igreja, uma história, Senhor, de muitos amanhãs na vida da Emily aconteceu e na nossa vida também. Deus, muito obrigado. Tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, amém. Você viu hoje aí um vídeo de segurança, um vídeo de instrução, você vai ver ele muitas vezes. Quando você chegar para os cultos, vai passar também no telão, na entrada e na saída. Siga todas essas instruções em amor. Entre a última semana de junho e a segunda semana de julho, entendemos que é o período chave para estarmos retornando aos cultos. Você vai receber um link para fazer inscrições, para estar nas reuniões. Já foi dito provavelmente aí, você viu no vídeo de segurança, que teremos aqui oxímetro, termômetros a laser, já temos aqui em todos os acessos da igreja, recipientes com álcool em gel. Todo o trabalho está sendo preparado, o templo está sendo preparado para receber você. O meu desafio, talvez você encare como muito pretensioso, mas é que você se sinta tão seguro aqui, quanto se sente seguro na sua casa. Temos tudo isso aqui, e sabe o que temos também? Amor.
amor. Amor não vai funcionar agora com abraços, apertos de mão e contato físico, mas vai funcionar com os nossos olhares, vamos enchendo o nosso coração e vai tudo fluir muito bem. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão dos santos e comunhão do Espírito Santo sejam conosco todos os dias, agora, em toda a face da terra, para todo sempre. Amém. Até a noite. À noite, Diácono Sandro Vaz vai estar ministrando. Fica com Deus. Tchau, tchau.